Tailândia Podcast e Portal Conteúdo apresentam Quem Faz Arte. A gente está conversando com um monte de artista e agitador cultural de Brasília e de outros estados do Brasil. Mas hoje eu preciso tomar fôlego. Tomar fôlego, porque não vai ser fácil eu dar a descrição do que é esta mulher. Eu vou começar. Eu fiz uma cola aqui, porque é quase um trava-língua, um exercício de respiração em 20 tempos. Ela é atriz, diretora, dramaturga, compositora, cantora, produtora, preparadora de elenco, idealizadora da Tal Filmes, da Cia Inspiração e do Festival e Encontro Internacional de Mulheres no Teatro Solos Férteis. Eu estou recebendo aqui Luciana Martuchelli, seja bem-vinda. Cansei. Bem-vinda, minha querida, ao nosso estúdio. Me sentindo super bem-vinda, né? Assim, muito amoroso o seu marco, né? A moldura que você está me dando, assim, né? Eu também fiquei cansada, já estou cansada desses anos todos. Mas pensa, quando a gente vai trabalhando ao longo dos tempos, principalmente assim no comecinho da carreira, a gente quer juntar linhas para o nosso currículo e para o nosso portfólio. Uhum. Mas tem um momento da maturidade que você fala, calma, né? Eu já juntei, trilhei uma história bonita, uma composição bonita do que se acredita enquanto arte. E você segue trilhando, né, Luciana? Eu sou uma compulsiva. Eu lembro que quando eu comecei a montar meu currículo, eu pegava cada pecinha que eu fiz no segundo grau e botava no meu currículo para dar relevância. Hoje eu já tirei tudo, porque se eu botar tudo, fica parecendo falso. A parte verdadeira de tudo isso é porque a gente tem referencial bibliográfico, fotografia, histórias de colegas que corroboram e confirmam essa trajetória. E você em Brasília, mulher, tu é uma máquina, uma locomotiva, como diriam nos anos 70, porque você, quando não está no teatro ou fazendo algo correlacionado ao teatro, você está em exibição de alguma coisa que você produziu em audiovisual, rodando alguma coisa para o cinema, dando alguma oficina, workshop ou vivência. Você não para. Às vezes eu me questiono assim, o que ela faz nos tempos livres? E que tempos livres são esses? O que a gente faz de meia-noite às 6, né? Verdade. Enfim, eu acho, Eugênio Barba diz uma frase muito legal. Todos nós que fazemos teatro estamos fugindo de alguma coisa. Né? Do que você está fugindo quando faz arte? É uma boa Fantástico. fuga. Eu acho que em algum momento ali, pelos 6, 7 anos de idade, eu comecei a fugir, criativamente. Isso teve uma influência direta da tua família. Você é filha de artistas relevantes para o cenário teatral brasiliense e brasileiro. G. Martu, Gisele Lemper. É como se a gente estivesse diante de um resultado de história de arte lá atrás. E você é um resultado disso. Me fala como foi essa primeira fuga nessa idade que você falou, indo para o caminho das artes, e ao mesmo tempo estar neste cenário, neste ambiente familiar em que a arte pulsava. Meus pais fizeram teatro na ditadura, né? Então isso me forja como pessoa. Eu já venho de um teatro que não precisa de patrocínio, subsídio para se pensar em arte. Pelo contrário, você faz arte à revelia de condições favoráveis. Claro. Então eu cresci com os meus pais fazendo teatro nos ambientes mais soturnos, obscuros, nos subsolos, apresentando suas peças para censores, as peças sendo cortadas. E depois eles sobrevivendo a esses cortes de maneira criativa, aprendendo a encher a peça de elementos atrativos para os sensores, para deixar passar Sim. realmente a linguagem que era importante passar. Então eu cresci com essa entropia, né, de manhã, tarde e noite com os meus pais. Meu pai era funcionário público durante o dia, Sim. no Ministério da Educação, de todo o MEC, e à noite ele fazia teatro com a minha mãe. E eu passei todas as minhas noites em todas as peças de teatro. Eu era assistente de direção de todos eles. Fui assistente do Hugo Rodas, né, de todos esses diretores dos meus pais. E passava o resto da noite também no banco duro do Beirute, porque eles tinham que comemorar. Nossa, isso tem outro lado, né? Porque se você era criança e eles eram artistas e artistas celebram a sua vida no Beirute, você com certeza ficou lá esperando muitos simpósios terminarem. Sim, e é engraçado, fazendo um salto lá na frente para voltar atrás, quando eu comecei a ir no Beirute já adolescente, aí eu chegava lá, pedia um drink, uma bebida, os garçons não me serviam, porque eles sabiam que eu não tinha 18 anos, e falavam assim, não, Luciana. Então quando eu fiz 18 anos, eu fui no Beirute e falei assim, eu quero uma vodka. Que maravilha. E eles me serviam a vodka, mas eles eram super meus tios, assim, por assim dizer. E então crescer com eles foi interessante porque na escola, eu vivi numa época que meus pais conseguiram me tirar do colégio particular para o público. Sim. E a escola pública era algo que você ficava anos esperando uma vaga. E eu consegui, quando eu cheguei na escola pública, tinha teatro. Então eu tive a oportunidade de pegar essa entropia da madrugada e dar para os meus professores, né? Tinha a Lídia,
Garcia foi minha professora e ela fiz musicais, já com 10 anos de idade eu fiz um primeiro musical que já foi para tudo quanto é lugar em Brasília, a gente fez turnê. Então eu comecei aquele lugar que ficava só fechado, que na escola de freira, assim, do tipo, por que você desenhou seus pais com uma grade na janela? Não, porque meus pais foram presos. Uau. Então, esse espaço já era bem visto na escola pública. Então, na escola pública eu comecei a desenvolver e a florescer a diretora. Já criei um grupo de teatro. Já tomou para si Mas ao mesmo situação? tempo que eu não queria ser artista. Entendi. É importante compreender que, como qualquer filho de qualquer família que diz assim, eu não quero a carreira dos pais, é sadio não querer a carreira dos pais. Você escolher a carreira dos pais depois porque você teve contraste. Então, eu queria ser jornalista, eu queria ser comissária de bordo. No dia que eu já era comissária de bordo lá em Manaus, já tinha passado para os testes. Meu pai me matriculou contra a minha vontade no vestibular de artes cênicas da Ducina. Meu Deus, Você vê que os pais são perigosos, o que eles fazem. Isso é a contracultura de toda a narrativa que a gente entende. Não, meus pais não eram casados, fumavam maconha, eles estavam numa vida totalmente de beatnik, eu queria casar de véu, grinalda, flor de laranjeira, fazer concurso público, né, tudo, né, porque assim, pais doidões, filho careta, pais caretas, filhos doidões, então era a careta. Eu falei, não vou fazer, você não pode fazer isso comigo, você não pode me obrigar a seguir sua carreira. E aí o Murilo Eckhart, nessa época, falou assim, bom, Luciana, você não fazer porque é difícil passar. Aí eu, então tá, já que eu tô aqui, eu vou fazer, mas não vou. E aí ele me preparou, com Branca Dias, do Dias Gomes, ele me preparou para fazer o vestibular, e eu tive a oportunidade de fazer esse vestibular para a dona Dulcina de Moraes, que me aplaudiu. É um fato, minha mãe tá lá fotografando tudo, né, registrando, e aí subi naquele palco e fiquei lá para sempre. Calma, você não pode me resumir uma história dessa como se fosse bem assim, eu fui ali na padaria, comprei pão e tô aqui. Não, você na sua audição, a Dulcina tava? Eu fiz a audição para ela. Ela, Fernanda Azevedo e mais um grupo de pessoas que eu não me lembro agora, mas ela tava. Eu tenho a fotografia deu no palco, com ela, com a cabecinha dela aqui, e depois ela de pé, e ela conversando comigo. Ela bateu um papo comigo antes da apresentação, depois, durante e depois, comigo. Agora, antes dessa situação linda, você acompanhava seus pais na coxia. Sim. Eu vi nessa semana uma foto de Gota d'Água, apresentada em 80 no Teatro Dulcina, sua mãe, Gisele Lemper, com Bibi Ferreira. Você chegou a ver esse bastidor? Você frequentou esse bastidor? Eu tenho duas histórias desse bastidor. Uma é que a minha mãe inaugurou esse teatro. Então começou, a Dulcina tinha montado, isso eu já não sei, porque eu sou criança nessa época, eu não sei o que é uma faculdade, não sei o que é não estou sabendo nem que não se estudava teatro até então. E aí a minha mãe começa a ter esses ensaios da Gota d'Água, e ela tá indo para esses ensaios, que é lá na Dulcina. Sim. E eu fui assistir. Eu encontrei com o Chico Buarque no dia Ele era enorme. E tinha aqueles olhos enormes, azuis, assim, enorme de altura. Assim, para mim, que era pequeno, ele era assim, o tamanho da Torre Eiffel. Eu lembro dele na estreia. E aí a minha mãe inaugurou, minha mãe faz a Nenê nessa peça, que é uma personagem que tem toda uma questão com a personagem da Bibi. Então eu lembro de assistir esse espetáculo, não poderia, porque é criança, claro. Mas eu assisti, porque eu assistia tudo. E aí eu vivo uma outra história, que é a turnê, porque eles não só inauguraram o Dulcina, como eles fizeram um turnê. Então a minha mãe ficou 1 ano longe de Brasília, mandando cartão postal. Ela vinha e viajava, vinha e viajava. E eu lembro que eu tinha ciúme das crianças que faziam os filhos da Joana, porque minha mãe sempre tirava foto e eu ficava assim, por que elas estão com a minha mãe? Então tinha um ciúme. E é engraçado viver uma realidade onde você tem uma mãe e um pai artista, e a mãe viaja em turnê. Então, nesse contexto. E isso vai fazer muita diferença na minha cabeça. Claro. Porque assim, eu entendo que uma mulher de experiência semântica, o seu homem, seu marido, mesmo sendo artista, vai ficar em casa, cuidando da sua filha, e ela, atriz, não vai abrir mão de uma oportunidade de estar viajando em turnê. Eu vi na tua biografia, em várias que existem espalhadas por estes sites da internet, que você tem 3 formações. Uma formação... Eu não sei o nível das formações, você está aqui para me explicar. Cuba, Estados Unidos e Brasília. Brasília eu já entendi que é no contexto da faculdade Dulcina. Sim. Me fala de Cuba e me fala de Estados Unidos. Brasília também eu fiz bacharelado em computação e psicologia. Olha só. Né? Aí, Cuba foi cinema. E Estados Unidos eu fiz vários cursos, várias especializações. Uma delas que é em moda e merchandise, porque eu tinha muito interesse em artes visuais e para complementar isso. E eu fiz uma especialização chamada Lyra for Experts, que foi um curso que eu pensava que era para atores, me matriculei.
E era um curso para detetives e policiais, juízes, para aprender quando uma pessoa mente. Maravilhoso. E isso mudaria minha carreira para sempre, porque eu voltaria e me tornaria uma expert em técnicas para câmeras, onde eu Claro. utilizaria a câmera como escuta para o que seria uma mentira, no sentido de ajudar os atores a descobrirem quando nem eles sabem que eles estão mentindo. Total, e isso justifica quando você lança um curso ou um treinamento para o ator identificar por que que ele não passou no teste. Exatamente. Porque isso faz a gente também ter uma outra noção. Claro, hoje a PNL, a Programação Neurolinguística, nos ajuda a entender várias vertentes, mas com essa questão de multitreinamentos de PNL banalizou um pouco a própria PNL, a gente não se toca de que ela é essencial também, essa linguagem, essa noção neurolinguística para a nossa comunicação e para a câmera, que é um objeto, uma ação de veiculação técnica. Isso é genial, faz É todo uma sentido. lente de aumento nos micro detalhes, Os né? processos semióticos. Isso, o suor nas mãos, os gestos, as repetições, os tremores na bochecha, a forma como a língua se comporta, a maneira como a menina dos olhos se porta, desde o aspecto neuroanatômico, Sim. mas também o processo criativo de você se apropriar das suas potências expressivas, se conhecer num nível para poder pensar que você, como ator em audiovisual, é um piano de 7/8, é uma paleta de várias tintas. Então, em vez de você ficar lutando contra o que a câmera pode te expor, na verdade, saber o quanto que ela é uma aliada para você imprimir nela a informação que você quer. Os políticos fazem isso, por isso eu fui estudar media training, né? Fui tentar aprender como trabalhava com a câmera também no campo do que seria um conteúdo digital hoje em dia, né? A publicidade é isso. Porque todo mundo que, digamos assim, todo mundo sabe trabalhar. Pessoas bem intencionadas e mal intencionadas, mas a quantidade de gente que não está nem aí para a vida, claro, sabe muito trabalhar com câmera. Então me preocupa e começou a me preocupar que atores, artistas, pessoas que têm o intuito de fazer uma revolução humana ficassem à mercê de crenças extemporâneas sobre esse veículo e não se apropriassem do poder de alcance e incremento que isso pode ser nos seus discursos, né? E quando esse participante de um treinamento como esse que você oferece vai, ele tem um choque inicial, não tem? Porque eu acredito que você deva vir com um turbilhão de informações que são para além da arte, para além da questão tecnicista do audiovisual. É uma mudança estrutural das narrativas. Sim, eu acho que o primeiro choque é descobrir que tudo que a pessoa está buscando ser, ela já é. É mais um processo de desconstrução dos mecanismos e das máscaras e de tudo que te impediu de florir e de estar presente, Sim. consciente, do que exatamente um aprender a ser e a trabalhar de maneira diferente. Então, acho que o primeiro choque que existe tem relacionado com desfrute. Uhum. Que alívio que eu posso depor essas armas, essas máscaras, todo esse artífice que eu tenho feito para conseguir aceitação, controle e segurança, e eu posso simplesmente usar a câmera para um processo de desfrute e de comunicação e diálogo da beleza. Quando a gente tem pouca experiência e adentra nesse universo do audiovisual, principalmente, no começo a gente finge costume por acreditar que a gente não pertence àquele ninho, que a gente não pertence àquele nicho. Sim. Como isso é uma balela, né? E como isso faz a gente perder tempo de se sentir à vontade e de gozar a atuação, gozar o set. Quando eu entendi que esperar o set ser montado para gravar não era um problema, e sim parte do processo. Sim. Meu irmão, aí eu fico à vontade nesse set, para na hora do gravar, eu estar pronto. Sim. Bem. Você passa 9 meses ensaiando uma peça para apresentar 3 dias, porque você não pode esperar algumas horas para apresentar 5 minutos. Porque a questão de uma formação quase estética de que o set é cansativo, é maçante, isso são histórias que os outros contam. Quando você entende o aparato todo e a sua função dentro desse aparato, é uma orquestra. Quando chegar na minha hora, eu dou a minha nota. Exatamente. Né? A dona Cristiana Oliveira diz o seguinte: eu sou paga para esperar, o meu trabalho eu faço de graça. Olha, que coisa interessante. Vocês gravaram alguma coisa por agora, não foi? Fizemos Ecoloucos, com direção da Cibele Amaral. Longa-metragem, uma comédia que já está em fase de pós, né? Já vai sair um teaser aí fantástico, maravilhoso. Então é isso, o cinema é uma ferramenta importante, o audiovisual é uma ferramenta importante, e há muitos tabus, né? E também um lugar onde a gente também não entende a importância da qualificação da busca da excelência. Nós somos acostumados a sermos especialistas em generalidades, aprender um pouquinho de cada coisa, fazer um minestrone e ver se funciona. E aí, na falta de contraste da excelência, você acha que funciona. E na hora que você não passa no teste, você fala, é panelinha, a câmera. E não, mas espera aí, tem um código.
Claro. Tem um código, então tem a ver com musculatura. Um músico sabe que precisa treinar. Como diz o B.B. King, quando eu não treino um dia, eu sei. Quando eu não treino 2 dias, os críticos sabem. Quando eu não treino 3 dias, o público sabe. Então, o ator também compreender que o capital de experiência que ele tem em níveis de excelência não é algo que não possa se liquefazer nas mãos se ele para de treinar. Claro. E se ele quer trabalhar com a câmera, é um processo de modulação, dele experimentar esse processo para ele poder ter o alcance, chegar nos lugares e entender o set, todo esse lugar, como um lugar de direito, esse sentimento de bastardo, Uhum. que eu tenho um pouco isso, né? Assim, o pessoal do cinema, durante muito tempo, dizia que eu era do teatro. O pessoal do teatro dizia que eu era do cinema. A pandemia é que juntou as duas numa só. Porque, Sim. né, porque agora é que eu vou nadar de braçada, porque é teatro online, é comigo mesmo. Nossa, você tocou num ponto fundamental. Eu lembro que na faculdade do Sina, alguns professores falavam assim: você tem uma coisa muito jornalística, isso não é bom. E por muito tempo eu ficava, poxa, cara, será que eu tô sendo meio jornalista? Mas o que que é? Porque eu não fiz graduação em jornalismo, eu não sei que estereótipo é esse do jornalista que eles tanto dizem. E quando eu comecei a trabalhar em televisão fazendo reportagem, eu falei, tá vendo? Sofri um tempão acreditando que Né? era um defeito, quando na verdade era uma virtude. Sim. E tem uma coisa do patriarcal, do matriarcal, que eu gosto muito. O patriarcal, ele é excludente, ele é binário, é isso ou isso. É noite, dia, claro, escuro. Sim. Ele é excludente. Mas o matriarcal, o pensamento matriarcal não, que no sentido a gente ainda é binário esse pensamento, mas ele é mais polivalente, ele é mais horizontal. Então é tudo junto ao mesmo tempo, Sim. né? Então esse é um lugar onde você já pensou perguntar para o Leonardo da Vinci, se define? Decida aí o que você vai fazer na sua vida. É máquina de guerra, é pintura, é escultura, entendeu? É escrito, é... Total, porque quando eu vejo, por exemplo, eu vejo um cenário desse, do equilibrista, né? Sim, Tem um refinamento estético, tem um refinamento de topografia espetacular, topografia cênica, que vai além do teatro, passeia muito com as artes visuais, passeia muito com uma estética de como o público vai ver isso. Então isso também é um pouco de audiovisual. Na real tem tudo. é. Não é? Se eu chego aqui e falo bem assim, Luciana, você é uma esteta, eu vou estar resumindo toda uma pesquisa em diferentes áreas. Então eu vejo um cenário desse, eu vejo uma composição cênica pesada, eu vejo uma composição cênica voltada para aquilo que o público vai fruir e não vai esquecer. Sim. Eu posso só me lembrar do cenário do equilibrista, da foto que tem dois monóculos, eu não sei o que é. 2 relógios Dois como relógios. se fosse um binóculo. Isso, exatamente. Que é olhando pelo tempo. Tá vendo? É um A espetáculo metáfora. que eu vi há 5, 6 anos, mas é uma imagem que ainda está guardada em mim. Olha que coisa. Sim. Isso não é à toa, isso não pode ser à toa, É né? o campo da metáfora. Quando a gente pensa em poesia, a poesia para mim é a arte mais sublime que tem no mundo. E você encontra poesia, isso é o lírico na música, o lírico na dança, o lírico no teatro. Então, o lírico para mim é o único campo estético que está presente em todas as artes para que elas sejam artes, por assim dizer, de uma maneira resumida, né? Então, eu acho que esse é um lugar onde você tem que pensar que seus espectadores, ainda mais nos dias de hoje, eles têm um cérebro muito multifacetado, recebendo muitos inputs. Sim. Então, como você faz um teatro para esses cérebros, esses jovens, etc e tal, que estão nos devices todos os dias, recebendo múltiplos estímulos para o seu sistema nervoso central. Então, como você pode trabalhar essas camadas? Então, trabalhar a voz é um campo, a música, a sonoridade é um campo do espetacular. A cenografia, o visual é outro campo do espetacular. O texto, a significação, outro campo. Claro. A emoção, um outro campo. O que funciona, deixa de funcionar, a precisão, os detalhes, tudo. Então, tudo funciona, a luz, o cenário, de uma maneira magistral, mais moderna do que o cinema, porque fazer isso no cinema é fácil, fazer isso no teatro é uma atividade hercúlea E incrível. curricularmente beneficia ator, beneficia a equipe Sim. e, claro, beneficia o público, porque todo mundo vê o vigor da obra em sua completude, Sim. né? Então vamos voltar um pouquinho mais. Hoje existe a Tal Filmes, que é uma produtora audiovisual. Me corrija se eu estiver errado. A Tal Filmes é a nossa grande empresa, é o nosso grande CNPJ, e ele é o guarda-chuva que pega todo mundo e cuida de nós todos, né? Mas antes dele tinha o mise-en-scène. É a mise-en-scène que foi evoluindo, que foi ganhando vários nomes. Aham. Começou lá atrás, eu e o Dalton Camargos, meu pai e minha mãe, e depois a gente foi evoluindo e virou a Tal Filmes no ano 2000, porque o cinema começou a ficar forte, comecei a trabalhar com buri, com telenovela, então começou a vir o mercado do audiovisual, fui para a África trabalhar com novela. Buri, você fala o Alexandre Buri. Não, o Reinaldo Buri. O Reinaldo Buri, pai, grande é diretor. o pai dele.
Ah. Exatamente. Quando fala assim, Buri, talvez as próximas gerações nem saibam. Dirigiu Tieta, irmão. É, Cala a boca só aí. é o grande mestre, meu professor. Eu fui com ele para a África, trabalhei em novelas lá, fiquei durante Que 2 anos fazendo projeto de afiliados de teledramaturgia, dando curso. Foi com ele que ele assistiu um curso meu de cinema e achou que eu poderia incrementar o processo de qualificação para audiovisual da telenovela com alguma coisa a mais. O que hoje seria o que eu uso hoje é antropologia para preparar atores para cinema, mas na época começou justamente esse lugar onde eu não aceito que eu sou jornalista só, onde eu não aceito que eu sou. Então, onde eu faço sempre a fusão das linguagens. A minha mãe sempre dizia: não mexe uma palha no que você está fazendo, se não te apoiarem. Você está no futuro. Olha só, que visão bonita, que... Sororidade de É, mãe. total. Que previsibilidade linda, né? Então a Tal hoje se define como... É uma escola, ela é uma produtora de audiovisual, em Uhum. geral. Centro de excelência dramática. A gente tem um viés de produção, um viés espetacular e um viés acadêmico. Mas tem um braço aí que é a CIA Inspiração. Essa inspiração é a filha da Tal Filmes. A Tal tem há 29 anos. A Inspiração tem 15 anos, que justamente surgiu porque nós precisávamos de uma companhia de teatro que não fosse a Tal Filmes. Entendi. Então surgiu essa companhia que começa com Cia Inspiração para ser da Tal Filmes, né? Tal Filmes, Cia Inspiração de Yin Yang, para justamente abranger. Tinha muitas mulheres. Sim. Nessa época eu estou começando a pensar no festival de mulheres, estou começando a ver que os espetáculos meus e de outras mulheres não conseguem emplacar nos festivais de teatro da cidade e nacionais, internacionais, que é majoritariamente masculino, 80% da programação nas falas, nas cenas, nas oficinas, são homens, e as mulheres estão ali no lugar de a atriz e tal, mas elas não são as pedagogas, não são as pensadoras, sendo que são. Sim. Então eu começo a pensar, bom, então se eu quiser que eu e as minhas amigas quisermos ser vistas pela cidade dentro de uma mostra, a gente vai ter que criar a nossa própria mostra. Entendi. Ela era para ser uma companhia majoritariamente de mulheres, hoje ela é mais mista, porque ela também acolhe alunos que eu venho formando ao longo dos anos. Eu tenho uma grande atração por trabalhar com quem eu formo. E que hoje são seus colegas de São trabalho. meus colegas, porque é nesse sentido que você falou, a formação que hoje eu dou para os meus atores não é somente técnica, antropologia, o Antunes Filho, etc e tal, todos esses mestres que eu tive. Eu também estou tentando formar num sentido ético, tentando encontrar companheiros de jornada para olhar para o teatro como uma função social de alcance, ainda mais morando na capital do Brasil. Como a gente pode fazer um teatro de relevância aqui? Vou te contar uma anedota. Nem é uma anedota, mas é uma coisa curiosa de quem era aluno mais novo, estudante de teatro, que ainda não estava entendendo muita coisa e estava entrando nesse universo. Essas histórias. Arte secreta do ator. A gente ouvia muito falar isso em construção da personagem, em processos de dramaturgia, história do teatro. E aí falam bem assim, né? Vai ter arte secreta do ator aqui em Brasília. Eu falei, uai, como assim? É com Eugênio Barba. Aí lá vou eu, ele não morreu não. Aí vou pegar um livro, não morreu não. Então, a visão que a gente tinha era de que era algo ultramoderno e que Eugênio Barba, que a gente estuda na teoria, estuda com os nossos professores, ia estar ali, dando uma vivência. Você não tem noção de como que isso bugou a minha cabeça na época. Bugou, que eu falei assim, gente, ele é vivo, ele é contemporâneo. Para você ver como a gente acostuma a tratar teatro como Belle Époque. Como se novas pessoas ou pessoas contemporâneas, vivas, ainda não estivessem em atividade. Sim. Essa era a minha sensação. A primeira vez eu acho que eu compartilho esse pensamento. Isso foi no meio dos anos 2000, assim, quando trouxeram, né? E me fala como é que foi essa questão das articulações com Barba. Interessante. Então, lá em 1994, o André Amaro ele foi para ISTA, de Londrina, né? E veio totalmente tomado pela antropologia, deu oficinas, nessa época eu tenho a mise-en-scène, ele tem o caleidoscópio, a Tereza tem o Mapati, existe a Casa do Candango, tem vários núcleos, todos, depois vamos dizer, descendentes da Dulcina. É Imagina, um vírus claro. de ser aluno dela, é querer montar uma escola. Uhum. É querer montar a escola. Aí ele chega e tudo mais e tal, e o Eugênio Barba, eu leio aquele livro, pego meia dúzia de palavras, faço uma coisa e sigo. Mas nessa época eu estou em contato com o Peter Brook, então eu vou eu estudei com ele em Belo Horizonte e vou atrás desse caminho. Sim. Logo depois eu vou conhecer Antunes e vou longe nesse caminho, Antunes e Tezuka Yamazaki. Então eu abandono o Barba, fica ali Eu fico indignado que ela vai citando nomes como se estivesse citando os primos. Porque ela falou Tezuka Yamazaki. Quando você é bastarda na sua própria cidade para os seus companheiros, você acaba fazendo um esforço tão grande para encontrar amigos e você depois descobre que
é uma questão de bairrismo. Claro, te interrompi porque foi isso. Você foi Mas falando foi ótimo, nomes, meus foi olhos ficam assim, meu Deus. Mas é importante você falar isso, porque assim, eu fui uma pessoa que tinha dificuldade de ter amigos em Brasília, mas eu ficava na casa do Antunes quando eu ia em São Paulo. Sim, sim. Mas eu nunca fiz publicidade disso, porque era algo que para mim não é que era natural, eu não queria explorar essas amizades, eu tratava eles sem botar eles num pedestal. E porque eu sou filha de atores, então eu cresci entendendo que a Fernanda Montenegro é uma pessoa que cometeu mais erros do que eu. Sim. Né? E é maravilhosa, mas assim, não é um pedestal que cria uma barreira entre nós. Sim, né? claro. Então, nesse lugar, eu fui ficando, trabalhando com essas pessoas, e muito tempo depois, no momento que acontece com todos nós artistas, uma das milhares de vezes que meu grupo acabou, né? Os grupos existe, acaba, o espaço cultural acaba, vende o espaço, pega um novo. Eu já estava muito cansada desse momento, já tinha alcançado algumas coisas, eu estava muito triste. E ali o Sykes do Woody Grude trouxe o Eugênia Brasília para o encontro de diretores, com 50 pessoas de Brasília. Eu fui lá, porque era de graça, eu vou lá, né? Mas eu tava assim, meio pela primeira vez em anos de mal do teatro. Entendi. Quase deixando de ser essa pessoa que você começou dizendo aqui que eu sou, que faz muitas coisas. Tipo, eu quero tirar férias, eu quero mergulhar em abrolhos, casar e ter filho. E aí eu fui assim, do Eugênio, show me the money. E tem um vídeo que é muito engraçado do encontro dos diretores, que tem uma câmera fixa, que filmou todos os dias, assim. Se você fizer um time-lapse da cena, eu tô no primeiro dia assim, depois vai assim, tum, 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 põe, até que eu tô do lado do Eugênio assim. Que coisa. Então vai mudando de cinza para colorido, como diz ele. Você tava cinza quando eu te conheci. E aí eu assisti a Júlia Varley no teatro, já tinha visto a Roberta Carreri, já tinha assistido algumas outras coisas na internet, mas eu nunca tinha visto a Irmão Morto, que é para mim a obra emblemática, que faz o meu rito de passagem como atriz de volta para os palcos. Sim. E aí, nesse momento é importante citar, não sei se eu pulei isso, mas eu fiquei 10 anos sem falar. Eu perdi a minha voz durante 10 anos. Fiquei 10 anos afastada do teatro também. Sim. Então, nesse momento, eu tinha acabado de voltar a trabalhar como atriz, eu voltado a ter alguma coisa, e meu grupo meio que se dissolveu, e eu falei, que cansaço, é sempre assim, um eterno recomeçar, ainda mais o feito de ser mulher, eu já tinha passado pela experiência de botar em fogo no meu teatro, de me expulsar dos lugares, de ser invisibilizada nos jornais, de serem tratada como, é a Luciana, filha do G, a filha da Gisele, não tem valor próprio. Então, nesse momento, pegou. E aí eu fui lá nele, e aí no último dia, eu dei para ele um livro de orixás, porque eu achei que era a única coisa que eu podia, que eu entendia alguma coisa, né? Eu venho da cultura dos orixás, minha mãe era do orixá. E eu dei para ele e tal. E assisti a Júlia, que me deu um golpe no coração, e fui para a sala de ensaio no outro dia, tentando ensinar o que porcamente eu aprendi. Mas misturando com tudo que eu já sabia um pouco de Antônio. Claro. 6 meses depois, o Eugênio vem a Brasília, e eu inocentemente escrevo para ele assim, fiz um trabalho técnico chamado Physis, baseado na antropologia teatral. Quer ver? E a inocente louca não estava apresentando uma peça com profissionais no auge da minha expertise. Eu estava falando da técnica dele, que eu não entendo nada, em cima de aspirantes teatrais que nem técnica nenhuma tinham outras. Aí ele falou, quero. Fui lá pegar ele no hotel, e ele assistiu os meus atores, olhou aquilo, que era um conjunto de equívocos, e falou, você quer um curso? Olha... Junta mais 15 pessoas como você, que estão insatisfeitas, que chegaram a um determinado lugar e que querem aprender diretamente comigo, e eu vou corrigir esses equívocos sobre entendimento de antropologia, esse ondinismo que tem, e eu vou fazer como eu faço lá em Rostebro, vou começar do início, como eu comecei com o Din Teatret. E eu, sem entender exatamente isso, só entendi mais ou menos quando me deram o valor, né? Assim, me passaram o valor que era para isso. Eu falei, bom, ok, mas é gênio. Requeria uma produção local, né? E aí eu decidi fazer numa chácara, eu nunca tinha ido numa Ista, eu nunca tinha ido num Odin Teatret. Eu montei numa chácara, segundo as minhas próprias referências de imersão, porque eu já venho de um lugar das residências artísticas de outros, né? E do meu próprio sonho como pedagoga de uma escola ideal de artes cênicas, onde a pessoa canta, dança e representa. Aí botei uma chácara, montei uma culinária, e soltei a divulgação. De repente começa a vir 400 pessoas querendo vir da Malásia, do Equador. Nossa. Eu falei, gente, por que essas pessoas não vão para a Dinamarca, que é mais perto? Porque aí eu descubro que eu não sabia que era o único lugar do mundo onde o Eugênio trabalharia com atores que não é do Odin. Porque nos outros lugares ele faz palestra e quem trabalha são seus atores, mas ele nunca trabalha diretamente com o ator, dirigindo um ator, conversando com esse ator em linha direta sobre seu próprio material. E aí eu criei isso, e
aí eu não tava nem... Aí, ok, fizemos essa primeira arte secreta em 2008. Foi a que eu lembro. Aí, em 2008, Eugênio, vários artistas de Você não Brasília... tem noção do que era o bafafá disso nas faculdades. O Eugênio Bafafá. Eu sei de outros bafafás, mas eu não sei qual é a censura para falar aqui. Mas eu lembro desse encantamento da gente não entender por que aquele homem que a gente estudava estava aqui. Não, pior isso. Hum. Porque aquele homem estava comigo. Olha que Já que doideira. você quer que eu seja bem sincero. Sim. O que a Luciana Martuchelli fez para ter Eugênio Barba? Que doideira, né? E aí Sempre tem começa uma o pitada de machismo. misoginia. De Tudo que misoginia, é feito porque, com arte feminina. Fosse qualquer homem grande Claro, de claro, Brasília, eu fosse entendo você, todo mundo ia falar ok. Mas quando é uma mulher, a primeira coisa que as pessoas colocam nesse patamar. Nossa, pois eu achava audaciosíssimo. E eu desconhecia esse critério. Me falaram depois, ainda bem. Eu fiz a oficina com ele, e aí ele trabalhou com o material das pessoas, dirigiu as pessoas puderam trabalhar numa montagem, numa colagem. E a Júlia trabalhava a parte de preparação física e vocal, e ele construiu uma dramaturgia, as pessoas puderam trabalhar diretamente com ele, né, e ver como é que era trabalhar com ele. E aí, quando acabou, ele falou: quer fazer de novo? Eu quero. E nisso vamos fazer a 16ª. É um projeto sem interrupção. Na pandemia eu não parei. Fiz ele trabalhar online. Eu acho, honestamente, que isso vai estar nos livros ou iPads de história do teatro nos próximos 10 anos. É porque a gente está no olho do furacão e banaliza o que está acontecendo ao nosso redor. E Brasília. Nessa nossa visão meridional. Mas isso com certeza vai ser referencial bibliográfico para futuras gerações. Sim, eu estava agora na Colômbia dando uma oficina e quando falou assim: você é Luciana da Arte Secreta? É porque a associação é direta. O que é esse lugar? Só para a gente traduzir. Não. É um lugar para renovar os votos de amor ao teatro. Para renovar o viço. Então eu seleciono desde às vezes um aspirante que está na faculdade, que eu sinto que vai ser, porque eu faço uma espécie de paleta de pessoas, entrego um time, desde uma pessoa que manda forte no catacalho, eu disse folclore brasileiro, cavalo marinho. Não é uma ditadura estética de como fazer o teatro do Odin. É como trabalhar princípios da antropologia teatral pré-expressivos, que recorrentes em qualquer cultura e que fazem com que o teatro tenha impacto sobre o público. E, ao mesmo tempo, como cada um desses pode voltar com uma luz que brilha no escuro para as suas regiões, para os seus coletivos, acontecer em Brasília, não Rio e São Paulo. Claro. Brasília como um lugar que é esse celeiro, e em vez de ficar essa exportação, esse êxodo cultural, olhar para Brasília como centro da cultura, não como só capital do poder. Por que não Rio e São Paulo? Não, porque é Brasília. Se quiser, vem aqui. Quem se beneficia é o teatro em si. São as futuras gerações, são as atuais gerações. E é um intercâmbio com quem está vivo. É porque a gente confunde muito o pretérito perfeito com imperfeito. Não tinha, teve, tem. Sim. Tem, existe, está aqui, é palpável. Né? Isso eu acho, te parabenizo, porque eu acho que é foda. Aí vou contar uma anedota pra você. Então, quando eu fui no Odin pela primeira vez, eu fui dormir no quarto do Grotowski. Olha aí. Né? Meu Deus do céu. E na frente da oficina do Eugênio, do escritório do Eugênio. Então, ele abre a porta e é um quarto, tem uma cama, tem um declive grande pra você entrar, bem pequenininho. Tem uma mesinha, primeira vez que lá tinha um docinho, uma flor e a cama lá. E tava Grotowski Room. Aí eu disse, mas eu não entendi que era o lugar que ele dormia. Achei que era o nome. Sabe quando você dá o nome pro teatro, né? Enfim. Aí depois falaram, você não é aqui que ele dormia. Eu disse, enfim, porque o Eugênio foi contemporâneo, estudou com ele, foi lá pesquisar com ele, com todos esses homens, né? Então ele tem essa história dessa... Só tem esse tipo de vivência quem se arrisca. Claro que são tipos diferentes de riscos, né? Eu sou de um período em que era muito comum jovens que faziam teatro se aventurarem em circuitos de festivais latino-americanos de teatro. Nunca parecia importante para quem fazia o teatro tradicional de sala. Mas eu sempre questionei assim, o fato de que eu fui apresentar em muitas periferias. Periferia de Lima, lá em Comas, periferia de Santiago, lá em Pudahuel. E eu fui entendendo com o passar dos anos que essas periferias que me abraçavam, que abraçavam os grupos nos quais eu participava, elas se sentiam lisonjeadas em ter artistas de Brasília que topassem participar, porque já havia um status quo de que a gente não se relacionava. E aí eu voltava com isso para a faculdade e as pessoas não entendiam assim, por que você está indo para um festival no Chile para apresentar numa cidade que é parecida com Samambaia? Mas não é uma Samambaia de Brasília, é uma Samambaia do Peru, então eu estou intercambiando com aqueles que me querem ter perto, com os que aceitam, através das convocatórias, os meus espetáculos. E numa dessas, é onde eu quero chegar, conheci o Tio Ascani, com uma apresentação da Ana Correia, Rosa Coutilho. Sim. Aquilo para mim foi uma punhalada do que eu ainda não tinha vivido com teatro, quanto espectador. Eu acho uma das melhores atrizes do mundo. Eu vi aquilo numa feira de bairro, junto aos caixotes de frutas,
Depois assisti no Cerro, lá na favela em Comas, uma apresentação que tinha prioritariamente crianças, e é uma obra triste, né? Pesada, da mãe, flagelo da Buscar mãe, nos escombros do submundo o seu o filho. seu filho, e vi na Argentina, na Praça de Maio, e nunca foi acordado. Eu sempre fui assim, tô aqui no Peru, Rosa Cutilho, tô no Chile, vai ter Rosa Cutilho. Tipo Animal do Poder. Aí seguindo. e eu tava na Argentina, em Buenos Aires, no mês de setembro, foi feita a apresentação de Rosa Cutilho na Praça de Maio, que tem todo um significado Sim. pelas mães de Maio, que protestam até hoje pelos filhos desaparecidos na ditadura. E aí nunca tinha visto em Brasília. E quem é que faz esse intermédio? Você, velho. Quando eu fui conhecer o Tio Ascani, foi com o André Amaro, uns 5 anos depois, quando a gente viajou com Lorca. Aí a gente apresentou na casa do Tio Ascani. Eu lembro, Orca. E lá no Peru a gente foi apresentar na casa do Tio Ascani, no celeiro do Tio Ascani. Sim. E eu lembro de eu super nervoso assim, será que eu falo pra Ana Correia que eu já vi a peça dela mais do que Chaves na televisão? Em tudo que é lugar. E aí, curiosamente, fui falar pra ela que eu tinha visto Rosa Cutilho em diferentes ocasiões. E ela falou assim, mas eu lembro do seu unipersonal. É um palhaço que come coisas porque ele entra dentro do universo da TV. Eu falei, ela viu uma peça minha e ela lembra da minha peça. Que coisa fantástica. Senso de pertencimento, né? De Demais. visibilidade. Tive um respeito muito grande por aquela obra, mas quero voltar para a questão de Brasília. Só viu em Brasília quem assistiu o teu festival, Solos Férteis. Foi Solos Férteis? Primeiro Solos Férteis, 2010, um bebezinho, Solos Férteis com 4 convidadas só, mas e com várias oficinas, tinha até mostra de cinema na época de mulheres. Foi minha primeira tentativa de fazer um festival internacional de mulheres. Nesse momento, como eu te contei, eu queria fazer um festival de mulheres. Aí eu fui para uma rede Madalena e vi que tinha vários festivais e falei, vou juntar a fome com a vontade de comer. Nesse momento a minha companhia tinha acabado. Eu tô convivendo com o Odin, tô vivendo com o Eugênio, com a Júlia e tudo, mas eu não tenho mais grupo. Eu tenho uma atriz e um ator nesse momento, ou 2 atrizes e um ator. Eu não sei fazer solo. Eu sou uma diretora que você me botar 200 pessoas, eu vou fazer isso assim. Eu dirijo ópera, dirijo cinema, eu sou da multidão, orquestra. Aí eu falei, gente, eu e um ator em cena? Como eu vou fazer isso? Tanto que meu primeiro solo eu fracassei, chama-se Elizabeth Tudo Pode, é a Juliana com 39 bonecos. Esse é um solo. Entendeu? É ela com 39 bonecos. Porque é o rito de passagem entre fazer um espetáculo com 20 atores em cena, e aí eu faço um com uma atriz, 39 bonecos, 2 manipuladores atrás, e meu pai, que na época fazia o. Mas, eu enfim, lembro das fotos. Enfim, então esse é um espetáculo para você ter. Era um solo, hein? A gente ficou tentando. Eu fracassei. Um bom fracasso. Sim, até porque é um espetáculo que é um espetáculo respeitado. Sim, mas é um fracasso na tentativa de trabalhar sozinho. Então, os solos férteis vêm com esse lugar pedagógico. Eu quero aprender. Então, eu vou convidar todo mundo que manda forte na cena para me ensinar. Todos os meus projetos, ele tem a função pedagógica no sentido de que como é que eu continuo aprendendo? Para mim, ser artista é aprender a aprender. Eu não estou interessada em mostrar para as pessoas o que eu já sei. Não faço um espetáculo para mostrar o que eu sei. Eu faço um espetáculo para tentar ver o que eu ainda não sei. Confiando no meu talento, que não vai deixar eu andar para trás, mas eu quero ir andar para frente. Então, nesse lugar, eu decidi fazer o festival de solos, de unipersonais, porque na Rede Madalena não tinha. Então, eu tinha um diferencial dentro dessa rede que está hoje presente em 50 países, e nesse momento já tinha mais de 25 anos na Europa e na América Latina a presença dessa rede internacional. Então, eu teria um diferencial aqui na capital. Falava sobre esse elemento, esse fator econômico do solo, social, né, geográfico de fazer um solo, Brasília, eu sozinha também, uma companhia pequena, e eu montei lá, e aí trouxe a Júlia e a Ana Correia e a Ana Ulf, né, Argentina, Peru e Dinamarca são as madrinhas do festival, e aí uso pela primeira vez, não sei se você sabe, até então não se usava ali o museu. É mesmo? Nunca tinha sido feito nenhuma atividade cultural ali no museu. Antes do Sena, diga-se de passagem, de qualquer festival, tanto que foi para conseguir aquela área, não tinha precedentes de uso artístico ali. Entendi. E aí eu falei assim, eu quero fazer uma manifestação, eu quero fazer uma coisa cultural. Uau. Tive que fazer várias vias, prefeitura, todo um lugar assim, para entender que ia existir teatro de rua naquele espaço que hoje é vulgar e silvestre, todos nós usamos, maravilha, graças a Deus e a quem veio antes, né? Claro. Então fiz esse movimento lá e comecei a fazer esse festival, eu fui crescendo, tentando falar sobre a perspectiva e a presença das mulheres nas artes cênicas, para reparar a história no sentido de nós mulheres temos uma mostra
sobre o nosso pensamento no teatro, com a presença de mulheres no palco, com o que nós estamos propondo no teatro. Né? Né? Então, se você falar de como as mulheres são invisibilizadas, mulheres incríveis da história, não só desse século, do século passado e de, sabe, milhares de anos depois, mulheres que estiveram na base do pioneirismo em todos os campos do conhecimento, foram invisibilizadas, foram pilhadas, Sim, foram roubados seus conhecimentos e assinados por homens. sim. Quando você, mulher, vê uma mulher sendo Claro. professora, como eu tive a sorte de ter uma mestra sendo diretora de uma faculdade de artes cênicas, Sim. minha mãe sendo atriz e viajando pelo Brasil, então eu cresci, graças a Deus, e graças a elas, e graças às mulheres que vieram dela, sabendo que é possível. Mas se você nunca viu uma pessoa do seu gênero, da sua raça, fazendo uma coisa grande, pode você fica com uma solidão imensa e um medo imenso e um sentimento de bastardo imenso de que não é para você e essa vida fazer isso. E os solos férteis, que já tem toda essa trajetória e essa respeitabilidade, quais são os próximos passos dele? Quando ele volta? Ah, então nós vamos falar. A gente tem, depois de muito silêncio, né? Silêncios culturais, silêncios pandêmicos, nós vamos ter esse ano, agora em setembro, a quarta versão dos Solos Férteis, a quarta edição do Festival Internacional de Mulheres se Encontram na Cena Teatral, que é agora com o tema A Torre de Babel. Uau! O tema anterior chamava-se Caixa de Pandora, que foi em 2018. Também é um mito patriarcal que fala de homens que falavam uma única língua e que, por eles falarem uma única língua, construíram uma cidade, uma torre para observar e chegar perto de Deus. Deus chegou e puniu essa atitude, dispersando eles, construindo vários idiomas, de maneira que nenhuma pessoa falava mais a mesma língua. Esse é um mito, ele é um mito midrash, como a gente chama, ele é uma colagem, um nome bonito para plágio, de um mito babilônico sobre um zigurate, né, que também foi feito onde todo mundo falava a mesma língua e dali surgiram várias línguas. O mito fala que falar uma mesma língua é muito importante. Olha o que se constrói, uma torre, se falamos a mesma língua. Só que vivemos num mundo onde, com tanta comunicação, com tanta mídia, há uma grande incomunicabilidade. Temos acesso a tudo e não sabemos de nada, porque Genial. não temos crivo. Então, falamos do risco do excesso da comunicação que não tem um propósito. E isso interfere em tudo, na tua curadoria dos espetáculos, nas ações e atividades que vão ser relacionadas ao evento em si. E por outro viés, a importância da multilinguagem, porque nós vivemos uma pandemia que falava, teatro não pode ser filmado, só se tem um público, isso não é cinema, isso não é sei o quê. Então, nós mulheres somos da polifonia. A gente entende a importância da multilinguagem. Multilinguagem é a nossa terra natal. A gente tem tanto o silenciamento, é um lugar que nós conhecemos, o silêncio, como também a multilinguagem. Então, é um festival para falar da importância da multilinguagem, do multissaber. E agora, em setembro? Em setembro, com oficinas gratuitas durante a manhã, Bambu Lab, Pinabaute, Palhaçaria, Cultura Negra, Cavalo Marinho, maestras de ponta, gratuito. À tarde, todo dia tem conferências, bate-papos, performances. E à noite, 2 espetáculos por noite. A programação toda gratuita dos espetáculos e no Sesc também à tarde, as performances, debate. E à noite, na Caixa, a programação preços populares, 2 espetáculos. São 17 mulheres que mandam forte na cena local e nacional. E em novembro, nós temos os Solos Férteis online, porque veio para ficar. Então, eu decidi fazer um festival híbrido, uma parte internacional e local online, porque é um veículo que veio para ficar, no tempo que a gente não se desfronteirar mais. Agora você pode ter Taiwan aqui assim, né? E local, para fortalecer a cena local. Então, decidi não ter internacional para fortalecer o país e o local, depois que a gente passou na pandemia. Pois bem, tá vendo? Em setembro, Solos Férteis. Você vai saber mais sobre os festivais por meio das redes sociais. Neste momento em que o programa estiver no ar, já vai ter divulgação aí sobre o espetáculo, né? Sobre os espetáculos, né? Sobre as atrações. E acho que vai ser legal. Acho que vai ser legal. Mas, quando a Luciana chegou aqui, eu falei bem assim, olha, eu não quero ficar planejando o que a gente vai conversar, não. A gente se reconhece, a gente se admira há um tempão, só que a gente não troca ideia. Não troca ideia como isso agora, que é maravilhoso. A gente tem um monte de coisa em comum. Sim, eu tô vendo pelos starts que rolam nos nossos olhos durante essa conversa aqui. E isso é maravilhoso, porque isso é diálogo, isso é manter a força das artes nesse nosso lugar que tá na hora de parar de ser quadrado. A gente pensa que falar de Brasília como quadradinho é elogio. Não. Tem que tirar essa visão quadrada das coisas e deixar híbrido.
tem que deixar híbrida essa relação sobre as artes. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você lesse alguma coisa de Gisele. Ah, tá. Seria Ok. muito legal. Antes de encerrar de ler da minha mãe, queria falar só 2 coisinhas. Queria parabenizar você Obrigado. e todas as pessoas que estão fazendo o projeto da Fundação da Dulcina. Eu quero usar esse lugar de fala aqui agora para dizer como eu, que fui atriz da Dulcina, fui professora daquela faculdade, também fiz parte, foi um dos times que uma época lutou, segurou com as mãos o teto para não cair. E é sempre interessante que o arquétipo dessa mulher é tão forte que de tempos em tempos surge uma turma mais ou bem intencionada que a outra, não importa. Importa que passou a tocha e chegou na sua mão. E eu tenho certeza que na mão de quem está agora vai dar um passo a mais. O trabalho que vocês têm feito com a tecnologia, com a visibilidade, com o patrimônio, isso é uma característica sua, José. É uma coisa que hoje eu falei, estava vendo assim, falando, né, vindo para cá, como me emociona, porque as pessoas em Brasília, elas não têm interesse. Artistas que têm o mesmo peso que você, mais antigos que você, se interessam por si mesmos. E você se interessa por, desde sempre, na pandemia, o seu portal, o tempo todo falando, temos que falar dessa pessoa, temos que ter essa memória. Você e o Sérgio Maggio têm uma característica particular com a memória, entendendo que se nós não temos memória, nós não temos futuro. Como construir. Uma coisa é ser apegado à memória de uma maneira que você não tem curiosidade e fica, né, fechado. Outra coisa é você esquecer os homens e mulheres que fizeram o caminho para a gente estar aqui. Então, o seu cuidado da sua cultura, a sua inteligência, o seu jogo de cintura, a maneira sinuosa, transgressora que você caminha entre os meios, entre as pessoas, sendo uma pessoa benquista, trabalhando entre lugares que estão. Porque uma das maiores vitórias do patriarcado foi botar mulher contra mulher. E uma das maiores vitórias do sistema é botar artista contra artista. A gente faz o serviço sujo contra o sistema, nos distraímos e a produção cultural para. Sim. Porque se a gente não se une, quem vai unir a gente? E você cumpre esse papel maravilhoso e importante para as pessoas saberem que nesse momento você, por detrás da Dulcina, é um lugar de reparação histórica, onde essa mulher que criou esse espaço, que, né, se a gente hoje tem uma profissão em artes cênicas. Sim. Qualquer pessoa que é professor, se eu sou professora, eu devo a ela, não porque eu estudei com ela, mas porque ela criou a possibilidade de um curso de formação de professores. De legitimação. De legitimação, né? Mas o mais importante, ela pegou seu privilégio e botou na capital do Brasil. Então, quando Fernanda disse que essa cidade é um condomínio, claro que nós não gostamos de ouvir isso. Nos fere, porque nós sabemos que nós somos expoentes culturais e somos uma força motriz criativa. Mas o fato é que, sim, não cuidamos da nossa memória, do nosso legado, não temos uma inteligência, uma arrogância de preservar nosso legado, nossos amigos, nossos colegas, nossos parentes, nossas pessoas aqui, essa grande cidade que sobrevive à revelia do apoio nacional. Sim. E que tem um tipo de arte tão incrível, tão pungente, tão sofisticada, e que é preciso um espelho. E acho que você cumpre esse papel de dar espelho e autoestima para renovar o orgulho do nosso ofício. Te agradeço, então, de parabéns. Coração. Obrigado. E obrigada pelo privilégio de estar com você aqui. É um prazer ter você aqui. Gisele Lempe. Vou ler uma poesia da minha mãe. Chama-se Salto. Salte. Feito um gato de botas, sobre os espaços delineados das relações adilosamente. Use todos os jogos de cintura para conviver o mais harmoniosamente possível com todas as criaturas. Toma uma decisão no espírito e com uma decisão de luta, e a cada manhã, lute pelo seu dia. E se for preciso, quebre lanças e esgrima agilmente com os inimigos ocultos na imaginação da mente. Salte, e que o salto instintual transgrida, voando velozmente tudo que ameace toldar a luz do sol aos olhos sensíveis de artista. Fantástico. É o nosso encerramento, então eu prefiro que você leia. Você escolhe um poema. Ai, meu Deus, olha só. Deixa eu fazer pra cá. As últimas páginas. Aí, tava aqui pra gente encerrar com um poema de Gisele Lempe. Aí lá vem Luciana e fala pra eu ler. Ai, fiquei nervoso. Um dos títulos que você gosta aí. Já vi. Já. Palco. Peço licença. Não fale mal de você mesmo. Seus amigos se encarregarão de fazê-lo. No teatro mágico, nossa incrível cumplicidade ao movermos as personagens no palco, como cartas de um baralho, peças de um jogo de xadrez, interessantíssimo. No espaço vazio, nossa incrível imaginação, dando lugar a todas as possibilidades fantásticas de nossas entidades magníficas, transformistas, manifestando publicamente as emoções intensíssimas. No tablado,
nosso incrível feeling de intérprete, desafiando a frieza da plateia, deixando de fazer gênero, fazendo papel de louco, lúcido, no cotidiano virtualizado, com as bênçãos dos deuses do teatro. No palco, onde todas as ilusões são permitidas, as luzes dos refletores incidem coloridos, riquíssimos sobre tecidos baratos, não raros, surrados, sobre os farrapos legítimos da nossa condição mambembe, iluminando na dimensão da arte o nosso grande privilégio. Gisele Lemper, e privilégio para mim é te receber, é trocar contigo, é me emocionar contigo e dizer para o universo, para Brasília, para as artes cênicas que talvez o nosso grande erro, meu Josuel e seu Luciana, é a gente não ter trocado mais. Mas agora a gente faz meia culpa e troca daqui em diante por muito tempo. Eu estou muito feliz de te receber aqui. Eu vou te fazer uma proposta. Ah, Eu vou te fazer uma proposta. Vamos criar um lugar, pelo menos uma vez por mês, da gente conversar sobre um assunto de teatro juntos. fantástico, eu Sobre acho todos que... esses lugares que a gente abriu aqui agora, a gente desenvolver mais eles e falar sobre passado, presente e futuro. Topo. É isso aí. Muito obrigado, Luciana. Eu estou Obrigada, muito meu amor. feliz de te ter aqui. Parabéns. Parabéns a todo mundo aqui que está acompanhando esse podcast. E é muito importante. Assistir um podcast como esse pode significar anos de uma universidade que você não vai ter acesso a entender por que fazer teatro, de que maneira fazer teatro, porque é fácil entrar na carreira, mas para se manter você tem que ter aliados e saber quem cuidou desse jardim antes de você chegar, para você saber como seguir cuidando. É isso aí. E esse foi o nosso Quem Faz Arte de hoje, que termina diferente, termina com uma sensação boa, né? Sim. Uma sensação de boa prosa. A gente vai se encontrar de novo com outros entrevistados e outras entrevistadas aqui no estúdio do Tailândia Podcast, nessa parceria com o Portal Conteúdo. É isso aí, muito obrigado mais uma vez, Luciana, e vamos nessa. Até mais. Até mais.